lista que eu passei, ela tá bem tranquila, né? São perguntas bem diretas em relação aos conteúdos iniciais, então não tem muito o que se estressar, não. Mas se tiver alguma dúvida, aí vocês podem perguntar também. Então, a aula de hoje, né, dando continuidade às arquiteturas, será a parte de ligação distribuída, né? Então, usando de, por exemplo, redes P2P, né? Então, vamos lá. Então, aqui é a aula 6, certo? Então, as redes P2Ps, né, arquiteturas P2Ps, elas são uma forma de contornar, né, os problemas que são oriundos das arquiteturas centralizadas, né? Que, se vocês lembrarem, tem alguns problemas, né? Entre eles, só reforçando que a ideia do cliente-servidor, né? Que é difícil de escalar, né? Porque você teria, por exemplo, que aumentar o hardware, né, da sua máquina servidora e também das constantes, né, conectividades entre uma máquina central aqui de servidor, certo? O outro problema que também pode ser encontrado nesse modelo de arquitetura é a ideia do ponto único de falha, certo? Porque uma vez que a gente tenha uma comunicação, né, que é praticamente direcional, de o cliente pedindo, né, requisitando e o servidor respondendo, uma vez que cai um cliente não tem tanto problema assim, né? Até porque eles estão requisitando. Mas cai o servidor, né? O que acontece? Todo o sistema, toda a aplicação pararia, né? Porque todos dependem do servidor, né? Para poder fornecer dados, fornecer o processamento, né? Fornecer algum tipo de recurso. Então, as redes nas arquiteturas distribuídas, ela vem nessa contramão, né? Exatamente dividir, né? Essa centralização que uma vez era só do servidor, né? Da arquitetura centralizada. Então, pode ser chamada de arquitetura distribuídas ou descentralizada, né? Então já tem essa ideia de descentralizar as responsabilidades, né? Então não ter mais um único cara central coordenando tudo. Não tem mais a ideia de cliente e servidor, né? Alguém requisitando e alguém respondendo. Agora, a máquina, né? Ela já tem o seu papel de ambas as atividades, né? Então ela funciona a hora cliente, a hora servidor. Então ela tem as duas funções, né? Então não fica mais só um respondendo, só um perguntando, né? Solicitando. Cada parte, né? Cada máquina, ela opera com um conjunto de porções de dados, né? E tá lembrando um pouco do... Acho que você deve estar associando uma coisa com a outra, né? P2P, para quem, por exemplo, baixava esse lance do torrent, né? É muito isso daqui, né? Na verdade, eles rodam em cima desse tipo de arquitetura. Então, você tem algumas porções de dados, que é comum com alguns outros, né, outras máquinas, né? E tem cada máquina tem sua porção de dados específica, né? Então, pode ter, por exemplo, coisas que o Jefferson compartilha, tem coisas, por exemplo, que o Yudi compartilha. Cada um tem seus recursos próprios, né? Então, essa é a ideia, né? Eu não tenho um cara centralizando tudo. Então, agora eu tenho tudo distribuído, né, descentralizado. Então, é um sistema, né, baseado na colaboração das máquinas, né, entre máquinas. E aqui um exemplo dele é a do P2P, né, como eu já comentei. Então, o sistema P2P, né, ele é motivado pelo rápido crescimento da internet, né? Então, em pouquíssimo tempo a gente tem milhões de computadores, usuários, né, interagindo entre si. Consequentemente, eles querem compartilhar N recursos, né? Sejam eles áudio, vídeo, texto, né? O que for. Então, dado que eu tenho essa necessidade de compartilhamento, né, entre pessoas, usuários, computadores, o CMPTP veio a evoluir, certo? A outra motivação
em torno dos P2Ps é que não existe uma diferença tão grande do cliente e do servidor, né? Então, antigamente tinha bem aquela ideia dos data centers bem parrudos, mas hoje em dia os clientes, né, seja ele máquina, cliente ou servidor, ele tem configurações bem parecidas, né? Também, dado que a gente teve uma evolução muito grande da comunicação, né? Não necessito que tenha uma única máquina central, né? Dado que a velocidade é muito grande, eu posso me utilizar dessa característica também, certo? Então, aqui só para ilustrar, né, o modelo P2P. Então, imagine, por exemplo, que aqui teria você, né, uma máquina, e ela sempre está interagindo com outras máquinas. E essa máquina aqui, por exemplo, também está interagindo com outras máquinas. E como a comunicação aqui é bem robusta, né, alta comunicação, então eles conseguem fazer essa transferência, né, entre eles mais rapidamente, né? Então perceba que não tem necessidade de ter um data center parrudo, mas tem máquinas que são bem parecidas, que possa distribuir, né, esse tipo de processamento, armazenamento, esse compartilhamento de recursos entre eles. Então não teria nenhum tipo de drawback, certo? Então, nos sistemas P2P, né, todos os processos são iguais, basicamente eles podem realizar os mesmos tipos de atividades, funções, né, tem uma interação simétrica, no sentido de que não tem uma discrepância de uma máquina para outra, né? Então ele pode agir tanto como cliente quanto servidor ao mesmo tempo, como eu já comentei. E o nome disso, né, o nome mais específico, é se chama de servente, certo? Então, eles colaboram entre si para ter um alto funcionamento, né, do sistema. E isso é bem interessante por conta que do próprio ação do sistema distribuído, né, do sistema em si, da aplicação em si ser distribuída. Então, o modelo de arquitetura, né, com P2P, ele é bem assim, intuitivo para a própria característica de ser distribuído o sistema, certo? Diferente, por exemplo, do ambiente cliente-servidor. Aqui tem uma outra imagem, né, para ilustrar essa ideia do P2P, né? Deixa eu até aumentar aqui. Ó, aqui eu teria, né, o P aqui é uma máquina, certo? Então aqui eu tenho minhas máquinas que estão interagindo, né, entre si. E eu tenho alguns objetos que eu posso compartilhar, que seria uma porção de dados. Então aqui, por exemplo, tem mais dados que esse, né? Esse aqui tem menos dados que esse, certo? Mas cada um deles tem seus dados próprios, e eles podem compartilhar um com o outro, né? E não necessariamente esse cara só requisita, né? Ele pode também responder um determinado peer que está pedindo. E assim se monta uma rede, né? Depois a gente vai ver aqui chamada de rede de sobreposição. Então tem N máquinas distribuídas totalmente, e uma máquina pode requisitar ou pedir, né? Requisitar, pedir é ótimo. Requisitar ou responder a uma determinada requisição. Então ele faz as duas ações, certo? Então a gente vem e fala sobre as redes de sobreposição, né? Basicamente, né, é como se fosse uma rede lógica, né? Em que ela funcionaria em cima da própria rede física, né? Então, no caso das redes P2P, né, eles utilizam bastante dessas redes sobrepostas, porque eles criam a comunicação, né, na própria camada de aplicação, que é a camada mais acima. Então, tanto faz que tipo de conexão você está utilizando, seja ela 3G, 4G, seja ela a rede Wi-Fi, seja ela Bluetooth, qualquer tipo de protocolo de comunicação que você esteja utilizando, vai ser criada uma rede em cima dessa rede física, certo? E uma vez criada uma rede em cima dessa rede física, eles ficam interagindo, conversando. Que é o mesmo lance, por exemplo, que ocorre nos torrents, né? Você sabe lá, Deus,
qual é a rede, por exemplo, que o cara está se transmitindo lá da Rússia, ou então lá da Europa, né? Ou então, por exemplo, lá dos Estados Unidos, tanto faz a rede que ele está transmitindo, né? Vai ser criada uma rede em cima, né, da própria rede física, que seria uma rede lógica do próprio torrent, né, ali que está rodando. E aí cria-se essa rede e as máquinas ficam interagindo entre elas, né? Seja ela mandando pacote ou recebendo, né? Então, que, por exemplo, quem tiver com o arquivo que está transmitindo, né, ele vai transmitir para os demais que eles estão requisitando. E uma vez que tu tiver aquele arquivo, tu pode transmitir para um novo peer, né, que vai entrar na rede. E assim sucessivamente. Então, quanto mais peers tiver na rede, né, mais facilmente você consegue colaborar com ele para que você transmita um determinado recurso e compartilhe. Então, esse é o grande lance das redes P2P, né? Você consegue fazer essa colaboração, né, entre todas as máquinas que estão naquela rede, né? E lembrando que não necessariamente é uma rede física. Por exemplo, uma sala, sei lá, um UFC da vida, que eu tenho lá todas as máquinas todas conversando. Aí pode ter o UFC junto com o pessoal lá da Crateus, com o de Russas, com a PUC, com uma lá do MIT, tanto faz, né? Então é criada uma rede em cima disso, e aí ficam trocando os dados, né, compartilhando os recursos. Então, os nós em uma rede de superposição são conectados por links, né, virtuais e lógicos, como eu falei, que eles rodam em cima dos links físicos. Então, essa rede de sobreposição ela pode ser tanto estruturada, né, como não estruturada, que a gente vai ver aqui como é que se comporta cada um deles. E na estruturada, a gente tem toda a infraestrutura, né, capaz de rotear essas informações, independente, por exemplo, da rede física, como eu já falei, né? E essa rede física que roda lá, né, no caso a sobreposição roda em cima, ela é transparente para o usuário. Então, para mim, tanto faz que tipo de conexão eu estou tendo, né, por debaixo dos panos quando eu estou compartilhando um recurso. Eu só quero compartilhar. Então, isso mostra uma transparência, né, para o usuário. Então, por exemplo, eu não sei nem que tipo de conexão o pessoal está utilizando, por exemplo, lá na Europa, né? Só quero usar. Aqui já entra aquelas ideias que a gente comentou lá no começo, né, sobre as transparências. Aí aqui uma visão só mais ilustrativa, né, da coisa. Então aqui, ó, estaria os roteadores, né, nas transferências de fato dos dados. E em cima disso, que seria o vermelho, estaria a minha rede de sobreposição, certo? Então tanto faz como esse pacote chegaria até aqui, né? Então tem uma rede, como se fizesse uma ligação direta de uma máquina para outra, né? Uma rede comunicando direto com a outra e assim sucessivamente. Então assim eu consigo montar minha rede distribuída, né? Aí a gente começa pelas estruturadas, certo? Então as estruturadas elas seguem um processo bem determinístico, né? De utilização da tabela hash. Eu não sei quem já trabalhou com hashes, né? Mas basicamente você tem uma determinada entrada e ele vai convergindo para um determinado local, né? E o mesmo acontece aqui. A gente vai ter N entradas e ela sempre vai convergir para um determinado local que seria uma hash entre elas. Então você pode ter números, né? Que a ideia dele é que eu tenha tanto os recursos, que são os itens de dados, como os processos que remetem a esses dados, certo? Os processos que estão dentro das máquinas que estão determinado processando esses dados. Então eles recebem identificadores. Esses números eles podem ser aleatórios de 128 até 160, certo? Algumas das grandes questões em torno disso aí né, dado que eu tenho os recursos, né, dado que eu tenho os processos que estão operando esses recursos, como é que, por exemplo, a gente consegue identificar esse processo, esse item em uma rede? Ou, por exemplo, saber em que máquina, né, tem um processo que é dono de um determinado item que eu quero estar trabalhando, né? Então, a gente vai ver coisas desse jeito
dessa frente agora. Então, aqui no slide 13, né, um dos sistemas que a gente pode utilizar para fazer a rede estruturada, né, a rede P2P, é o sistema Code, certo? E que basicamente os processos, né, que detêm os dados e etc., estão organizados logicamente em um anel, certo? E cada processo, né, ele guarda a referência do nó anterior a ele e do posterior a ele. Então, todos os processos eles vão estar, né, alinhados em um anel com as referências anterior e posterior. Cada recurso, K, ele é mapeado por um determinado sucessor, né? Então, todo o algoritmo dele é em torno disso aqui. Aqui teria uma função para isso, né? Sucessor de K. Então, o processo maior AK e tem o mesmo identificador que ele, né, do processo. Então, por exemplo, o item K pode ser mapeado do processo K mais um. Então, eu vou mostrar aqui como é que vai ficar essa ideia desse algoritmo, certo? Mais adiante. Uma vez que eu quero buscar um determinado elemento, né, nesse meu anel code, eu utilizarei uma função chamada de lookup, que é justamente de procura, né, por um elemento. Existem três formas de fazer essa busca, né? A gente vai ver que umas é percorrendo, outra é por uma tabela e outra é por fingerprints. Vai ver cada uma delas. Então, ó, o algoritmo funciona da seguinte forma, né? Vamos supor que eu teria os processos e os meus itens, certo? Então, se eu tenho, né, aqui meus processos e meus itens, que no caso eu teria, por exemplo, 16 itens ao todo, né? Juntando tanto processos quanto item de dados. Se eu tenho 16 caras desses, né? Eu posso mapear isso com 4 bits, né? Então eu poderia mapear de 0 até 15. Os nós, eles já são fixos no meu sistema, né? Então, por exemplo, eu vou mapear, né, um nó. Se eu tenho, por exemplo, aqui 4 nós, um deles é o primeiro, o outro é o quarto, o outro é o sétimo e o outro aqui é o 15, né? Na verdade, acho que também tá faltando o 12 bem aqui. Deixa eu botar. 12 e 15, certo? Então, o nó 1 aqui, no caso, né? Ele sempre vai pegar o sucessor do item. Então, por exemplo, aqui os itens são os demais, ó. Então, os nós, né, com os processos, eles estão aqui dentro dos nós raízes. E os itens, eles são os que estão aqui na caixinha branca, certo? Então, por exemplo, no caso nó 1, ele sempre vai guardar o item anterior a ele. Então, ele guardaria o 0 e o 1. No caso nó 4, ele guardaria todos os posteriores ao nó 1. Então, guardaria o 2, o 3 e o 4, certo? O nó 7, ele guardaria o 5, o 6, o 7. O nó 12, né? O 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. E o 15, o 14, o 13 e o próprio 15. Então, todos os elementos aqui, né, seja ele item de recurso ou o próprio processo, eles estão mapeados, né, em um anel que tem as referências tanto posteriores, né, como anteriores. Então, só recapitulando, né, os nós mais escuros são os círculos mais escuros são os nós, né, que guardam os processos. Os itens claros seriam os itens de dados, certo? Então, se eu tenho, no caso, 16 ao todo, eu posso mapear com 4 bits. Consigo mapear do 0 ao 15. Então, uma vez estabelecida a numeração dos nós, eu vou mapear os itens de dado. Então, por exemplo, começando aqui do 0. O próximo nó aqui, que no caso seria o sucessor de 0, é o 1. Então, ele tem 0 e o próprio 1.
O próximo nó, né, sucessor a 2 é o 4. Então, ele tem que guardar o 2, o 3 e o 4. Da mesma forma, os demais. Então, assim, eu faço todo o mapeamento. Então, eu sei que no nó 1 ele guarda o 0 e 1. No nó 4 guarda o 2, 3 e 4. O 7, 5, 6 e 7. O 12, 8, 9, 10, 11 e 12. E o 15, o 13, 14 e 15. Então, o algoritmo dele ele se resume a isso. Certo? A esse mapeamento. Então, uma vez feito o mapeamento, né? Então, quais são as duas formas possíveis da gente fazer, por exemplo, de um determinado nó real, a gente procurar um item, né? Vamos agora saber de vocês. Dado que eu fiz todo esse mapeamento aqui, né? Como é que eu faço para pesquisar por exemplo, o elemento 14? Fiz o mapeamento dos nós e itens, né? Como é que eu buscaria um item aí? O que vocês acham? Se eu tivesse que fazer um algoritmo. Isso. Você pode ir navegando, né, tanto para frente quanto para trás, né? Então essa seria a maneira mais bruta possível, né? Se, por exemplo, a gente quisesse procurar pelo 14, né? Se a gente começasse daqui, a gente teria que percorrer todos os elementos aqui para poder chegar no 14, né? Então, consequentemente, isso é custoso, né? A gente está pensando em 15 elementos, não 16. Mas imagine que isso com escala zona de 32 bits, né? Então ficaria bem complicado, né? Isso temporalmente é muito difícil. Qual então a otimização para obter nós mais à frente tem? A gente vai ver aqui mais adiante. Então essa é uma das maneiras que o Jefferson falou. Qual seria uma outra? Que vocês acham? Vamos aqui avançar que a gente apresenta para vocês. Então a primeira aí é que o Jefferson falou, né? Eu posso perguntar de um a um até achar. Então eu começaria aqui do zero, do um, né? Você quer ter o 0, 1, pergunto pro próximo nó, ele tem o 2, 3 e 4, pergunto pro próximo, ele tem o 5, 6 e 7, pergunto pro 12, ele tem esse, pergunto pro 15, né? Ele tem esses aqui. Então, acharia que o item 14 está lá no nó 15. Então, a complexidade temporal aumenta muito, né? Dependendo da quantidade de elementos que você tenha. A segunda é espacial, né? O que eu poderia fazer também? Pegar cada nó, né? Dentro desse algoritmo aí do Code e fazer um mapeamento de todos os elementos que todos os nós guardam. Então, o nó 1, eu sei o que, é que ele tem. Ele tem o 0 e tem o 1. Então, eu faço o mapeamento do 4, do 7, do 12 e do 15. Então, o item 2 e 3 está no nó 4, o item 5, 6 está no nó 7, o 8, 9 e assim sucessivamente. Então, todos os elementos eu guardaria em cada nó, né? Na verdade, uma tabela eu guardaria em cada nó. Então, consequentemente, quanto mais nós e itens eu tenha, né, é maior essa necessidade desse armazenamento. Então, isso aumenta consideravelmente dependendo da quantidade de bytes, né, e elementos que você tenha. Então, essas são as duas opções. O otimizado é o do fingerprint, finger table, na verdade, né? Ele faz um mapeamento, né, do item e o seu nó, né, em torno do item, o nó, e ele fica entre o meio termo, né, entre o 1 e o 2. Então ele consegue fazer alguns saltos, né, nas estruturas para que eu não precise nem percorrer todo mundo e nem guardar todas as referências. Ele faz o meio termo.
Então, como é que ele funciona aqui? A determinada tabela tem M entradas, que é a quantidade de bytes, né? Começa a mapear todo mundo. Então, por exemplo, se são 16 identificações que tem que fazer, então teria que ter 4 entradas, né? Então, a primeira entrada é o nosso sucessor imediato, né? E ele usa uma ideia de uma busca aqui, que é até de complexidade log de n, né? É a base para o procedimento da busca para o item K. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, no caso, vamos supor o nó 1, certo? Você seguiria esse cálculo aqui. Deixa eu até fazer aqui com vocês. O nó 1, se eu tenho aqui 4 bits, né? Então seriam 4 entradas, certo? Então, ó, se k igual a zero, o que eu vou ter aqui? O n representa o número do nó. Então, no nó 1, então n1, certo? Se k for zero, o n, deixa eu trazer ele para cá, né? N1 a zero. Se o n é 1, né? Aí faz o 2 elevado a k. 2 elevado a zero é 1. Então, 1 mais 1 igual a 2. Certo? Então, 1 mais. O k agora ele é 1. Então, fica 2 elevado a 1, 2. Aqui dá 3. E assim sucessivamente, né? Em binário. 4. Então, seria 5. E 1 mais 8 seria 9. Certo? Aí agora eu aplico o sucessor desse cálculo aqui. Então, quem é o sucessor de 2, né? Então, deixa eu botar assim. Então, quem é o sucessor de 2? Aí eu venho para cá. Sucessor de 2 é o 4. Quem é o sucessor de 3? É o 4 também. Quem é o sucessor de 5? 7. Quem é o sucessor de 9? É o 12. Então, assim eu preenchi, né, a tabela de tal forma que eu vou fazendo saltos, né, baseado aqui nas condições de binário. Então, para o primeiro nó, eu guardaria essa tabela aqui, né? Com 4, 4, 7, 12, fazendo mapeamento desses elementos. Então, do 2 para o 4, 3, 4, 5, 7, 9, 12. E assim sucessivamente. Então, para cada nó, você também vai fazer, né, essa mesma operação. Então, vamos fazer aqui para o nó 4. Então, K. Vou tirar isso aqui, né? Trazer para cá. Então, aqui seria 4, 4, 4, 4. Aqui dá 5, 6, 8, 12. Então, quem é o sucessor de 5? 7. Sucessor de 6, o 7. Sucessor de 8, o 12. Sucessor de 12, o 15. Aí eu vou fazendo, né? Para cada nó, eu vou montando essa tabelinha. Então, agora imagine que eu quero buscar, certo? Então, aqui, ó. Imagine, por exemplo, que, ó, nesse caso aqui, ele tem alguns nós. Tem o nó 1, o 8, 21, 32, 34, 42, 48, 51. Tem um aqui e outro que ele não colocou o número. Deixa eu até aumentar aqui. Tá meio pequeno. Então aqui estaria o finger table dele, né? Que é a mesma ideia que a gente fez o mapeamento agora, certo? Então, por exemplo, se a gente quer buscar, né, o item 94, né? Começando aqui pelo item 8, certo? Então no nó 8 eu quero buscar o 54. Então eu vou lá buscar.
Qual o nó na tabela do Finger Table mais próximo de 54 aqui? Ó, ele tem o 14, 21, 32 e 42. Qual é o nó mais próximo que guardaria os 54 desses aqui? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Tá até na imagem, né? Vocês estão conseguindo visualizar? Qual seria o que ele teria dado que ele começou aqui no N8? Para onde é que ele teria que ir para achar o 54? Vamos lá botar de novo. Ó, ele vai buscando. Ó. Isso aqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Sempre acompanhando aqui os números binários. Ó. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Se tivesse uma outra, 64, 128, etc. Então, ó, se ele começa no nó 8, né? Ele tem que buscar o nó 54, né? Eu vou aqui para a tabela dele. A minha tabela, o mais próximo de 54 é o último, né? Então, não faz sentido eu buscar na 14, nem no 21, nem no 32, nem no 38. Por quê? Porque o número que eu estou procurando é o 54. Né? Então, o 54 ele tem que estar depois do último, certo? Então, se eu estou no N8, eu vou para o N42. Então, está aqui no N8, vai para o 42, que é o último. Com certeza, o 42 ele tem os caras para frente. Né? Então, quando ele fizer aqui o mapeamento dele, ele vai achar que o 54 está no 56. Vamos só fazer aqui o teste. Então, vamos lá. Então, aqui pagaria 4, 5. O número 42. Né? Pagaria 16, 32. Então, aqui o 43. 44, 52, 46, 50 e 58. E aqui 76. Tá certo isso? Não, 74. 74, 58, 56. Então, por exemplo, que seria o sucessor de 43? Seria 48. Que seria o sucessor de 44? 48 também. Quem seria o sucessor de 46? 48. O do 50 seria 51. Aí do 51, do 58, né? Ele não está aqui, então seria aqui para o próximo. Então, deixa eu ver quantos ele tem aqui, né? No 8, que está com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. Né? Então eu teria 64 posições. Então aqui o próximo seria o 1. Né? E o próximo aqui, o 1, seria 1 também, 74. Então seria mais ou menos por aqui. Né? Se fosse pegar o 14, certo? Então, se eu estou buscando o 54, estou começando por aqui, então eu iria aqui no último, 42, achei ele,
E no 42, eu buscaria o próximo a ele do 54. Então, quem é o próximo 54? Cachorro chato. Foi zoado. O 42 aqui seria o mais próximo a ele. Então, deixa eu ver. Peraí que o 56. Então, 51, né? O 51, aí tem esse pedal todinho aqui, né, entre ele. Então, tem 51 e 56. Então, pegaria aqui o valor 56, estaria entre esses dois. Né? Então, ele vai fazendo dessa forma o algoritmo. Então, deixa eu vir aqui para cá. Ó. Então, o item 54, né, ele é de propriedade do nosso 56. É porque essa imagem aqui também tá ruim, mas entenda que ele está aqui no meio. Né? Então, o nó que estaria guardando ele seria o 56. Então, o nó 8 ele busca nessa tabela, né, o possível dono do item 54, e não encontra. Né? Então, mais o último dele é o 42. Então, 42 pode saber onde é que está o 54. Então, ele se comunica com o nó 51 e depois encontra o nó 56. Então, aqui ele teria que vir no 51 e depois encontrar o nó 56 porque ele não achou. Né? Então, vamos fazer aqui o do 51. Mesma ideia. Então, vamos lá. Aqui 51. Contarei aqui 52, 53, 55, 59, 67 e aqui 73. 83. Então, se essa de 52 é 56. 56, 56. 59. Aí seriam os caras mais pra frente, né? Então, do 51, né? Ele ia buscar aqui e ficaria entre esses dois. Então, 56 estaria guardando exatamente esse cara aqui entre eles. E assim sucessivamente. Então, esses são estruturados. Então, ou você percorre, né, de 1 a 1, ou você tem a tabela, né, que seria essa daqui, ou você faz o finger table, que você vai fazendo esses saltos. O não estruturado, né, ele já é alguma coisa mais aleatória, ele não tem um algoritmo, né? Ele é bem realmente sem estrutura, né? Não tem estrutura nenhuma. Então, no caso, né, ele tem a ideia de ter uma visão, né, dos nós vizinhos a ele. Então, cada nó teria uma visão dos nós imediatamente vizinhos a ele, que eu chamo de visão parcial. Mas toda essa construção, né, de onde estaria um determinado recurso que eu estou buscando, ele é aleatório. Então, ó, todos os itens, né, que são colocados, como eu falei, de maneira aleatória, para você fazer uma busca, né, nessa rede que não tem uma estrutura como as demais, você sempre vai se utilizar de um negócio chamado de flood, né, ou inundação. Então, realmente você espalhar, fazer um broadcast, né, em toda a rede para poder encontrar um determinado item que você queira. Então, vai fazer toda a inundação da rede. Então, cada nó ele vai ter uma visão parcial dos caras imediatamente vizinhos a ele. Né? Então, você vai ter uma lista aleatória de todos os seus vizinhos ativos. E cada entrada nessa visão parcial que você tenha, né, ele tem um timestamp, né, justamente para que, dado que eu possa entrar e sair dessa rede, né, ela não tem uma estrutura,
eu possa, por exemplo, eliminar os valores mais antigos em relação, né, a essa aleatoriedade de entrada na rede. Então, a tabela em si guarda valores aleatórios, né, que é desses vizinhos a ele, e guarda o instante em que ele foi inserido na rede. Né? Justamente para que quando ele estiver muito antigo, eu poder, por exemplo, fazer uma limpeza do que é mais antigo. Então, essa visão parcial ela é modificada, né, por cada nó. Então, cada nó ela possui duas threads, uma ativa, né, e uma passiva. A thread ativa desses nós, né, periodicamente ela vai executando uma ação, certo? Então ele escolhe um determinado vizinho a ele, aleatório, e transmite algumas informações da própria tabela dele para esse vizinho. Então, periodicamente ele vai fazendo isso, ó, vai atualizando a tabela, vai colocando as informações. A outra thread é a passiva, chama de pull mode, né? Ela é reativa, então ela vai recebendo as informações, né, e atualizando como é que está a sua visão parcial, né, dessa rede. Pronto. Então, ponto crucial aqui é nessa construção, né? Como ela é totalmente aleatória, então, consequentemente, também ela vai criando sempre novas visões do que está acontecendo. Então, na primeira, né, para atualizar essa visão, a gente pode descartar, né, por exemplo, as redundâncias, porque como tem um nó conversando com o outro, então, consequentemente, também eles vão, que eles são vizinhos, né? Então, consequentemente, alguns dados eles vão se duplicar, né, entre eles. Então, eu posso descartar informações para acabar com essa redundância, né? E também descartar, dado que eu quero atualizar a visão, as informações mais antigas que entraram nessa rede, né? Então, eu faço essas duas coisas. Então, para atualizar a visão parcial dos nós, eu diminuo as redundâncias das informações trocadas e apagaria as mais antigas, né? Descartaria. Uma vez que eu quero pesquisar para um determinado objeto, né, não tem muito o que fazer. Como eu falei, tem que fazer de float. Então, exatamente eu iria pegar aquele elemento, e iria buscar em todas as tabelas de todos os nós que foram criados aleatoriamente. Então, todos os nós têm as visões parciais de cada uma, que mapeiam os vizinhos ao redor, né? E lembrando que cada visão tem informações e tem o instante em que foi inserida. Então, uma vez que eu quero buscar um determinado item, né? Vamos supor que eu começaria desse nó aqui, e eu estou fazendo float nele, então eu busco aqui. Ah, não achei. Então eu vou para o próximo. Não achei. Vou para o próximo. Não achei. Até achar um determinado nó que tem a informação que eu quero. Isso ele vai buscando através das tabelas, né? Então ele tem a tabela e vai consultando a tabela. Então se tiver, para e volta, né? Se não, sai buscando até achar um determinado item, né? Que é o que eu tenho interesse. Aqui tem uma outra imagenzinha ilustrativa, né? Também com a mesma ideia. Um nó vai requisitando o outro, que vai requisitando o outro, né? Que vai requisitando o outro, até achar. E ele vai consultando as tabelas, né? Procurando pelo item. A gente chega numa forma de meio que mitigar, né? Esse float, né? Na rede toda, que seria aqui a ideia dos super PIs, né? Os super pares. Então, para não comprometer o sistema, né? Dado que, como eu estou fazendo float, eu estou fazendo N requisições, né? Em todas as máquinas até eu achar um determinado elemento. Então isso tanto vai demorar muito, né? Porque eu vou ter que procurar em toda a rede, como também tem a parte de conexão, né? E perca de pacotes, né? Entre os dados, entre os nós. Então eu tenho que me utilizar de superpiece. Então vamos lá ver o que é o superpiece. Basicamente eles são nós, né? Que eles armazenam, como se fosse uma tabela, o índice de alguns pares, né? Dentro dele. Então ele organiza a rede em alguns grupos, né? De tal forma que
aqui, vamos supor que não tivesse, né, essas separações, então teria o quê? Só nós comuns, só pares comuns. Então eu teria que sair buscando em toda a rede. Uma vez que eu tenho superpares, o superpar ele só conversa entre superpar, né? E claramente dentro da sua própria região. Então, aqui eu conseguiria tratar só aqui se tivesse, né, um elemento aqui. Se não, eu converso com o meu superpar, não tem o dado que eu quero aqui, procure ele. Então ele vai procurar não em todos, mas, mas nos outros superpis, né, vizinhos. Então cada superpi desse, ele tem o índice de todos os elementos, de todos os dados que tem dentro da rede composta por ele. Então aqui dentro, né, é organizado. Da mesma forma aqui dentro é organizado, mas se fosse tudo separado, estava sem estrutura, né, desorganizado. Então os superpis eles conversam entre si e cada um deles tem a tabela, né, do que o outro tem. Aí ele já vai direto, né, em um determinado local. Então não precisaria investigar todos, né, de uma vez. Ele vai só no específico. Então cada PI, né, ele trabalha como um cliente do SuperPI, né? Tem até um pouco aqui da ideia do cliente-servidor, né? O SuperPI seria um servidor. O relacionamento entre eles, né, fixo, né? Tem uma conexão que perdura, né, entre eles, o PIA e o SuperPIA. E a ideia é que esse SuperPIA ele tem uma vida longa dentro da estrutura, né? No caso que eu tenha instabilidade na minha rede, eu posso ter PIAs se conectando em mais do que um SuperPIA, então eu teria mais do que uma conexão. Por fim, aqui no SuperPIAs, né, ele oferece também um meio flexível, né, tanto de entrada como saída, de acordo com o Tannenbaum, de tal forma que, né, porém, redes de superpares introduz um novo problema. Como selecionar um novo nó para que seja superpia? Então, lembrando que ele tem que ter o quê? Vida longa, né? Então, ele tem que ser realmente um nó capaz de aguentar, né? Ser robusto o suficiente para aguentar essa rede não estruturada. Aí a gente surge o primeiro problema, né? Como é que a gente elege, né, um, um superpia, né? Dado que eu tenho esse cluster aqui, né, de máquinas, né? Nós, como é que eu sei que esse é o superpia e não esse? Né? Aí vai entrar no problema chamado de problema de seleção do líder, né, que a gente vai ver nas aulas futuras. Né? Mas já coloquei aqui um exercício. Esse exercício aqui é para vocês mais treinarem, né? Então, fazer o finger table, né? Dos nós 4, 7, 12, 15. No caso seria daqui, ó. Então, fazer o finger table dele, né? Eu mostrei como é que fazer aqui do primeiro, do 4. Falei do 7, do 12, do 15. Dado que eu quero fazer uma pesquisa, né? O nosso site quer pesquisar o item 11, né? Como é que ele faz? Ele vai de qual nó para qual nó? Do mesmo jeito, o 1 quer pesquisar o 6. Que uma pergunta bem bacana é: aqui a gente pensou no seguinte modelo, né? Já está tudo criado, todos nós estão criados, todos os recursos. E se, por exemplo, um nó sair da rede, como é que faz? Ou se, por exemplo, ele foi inserido, o que, é que acontece? Algumas perguntas para vocês descobrirem. E uma relação entre a eleição, né, e o superpis. Tem alguns exercícios para vocês fazerem, certo? Beleza? Aí é só mesmo como fosse assistir classe, né? Então, dúvidas? Então, tem alguma dúvida da aula de hoje? Tranquilo? Então, eu vou passar, né, para vocês estudarem o de arquitetura de nuvem, né, para vocês já ir se habituando. Aí, quando for na terça, a gente faz um review de cloud, né? A gente já dá uma adiantada. A lista está bem tranquila, né? Sem muito estresse. Quando a gente terminar as arquiteturas, que a gente vai ver, aí, aí eu passo o seminário, certo? Para vocês escolherem o artigo e fazer o seminário para apresentar. Beleza?
E é isso, pessoal. Qualquer coisa, tô no privado aí, se tiver alguma dúvida. Até a próxima semana e bom